Graças e paz, amados irmãos, mais uma vez, passando aqui com os amados, para meditarmos e aprendermos um pouco com o Santo Espírito de Deus. Quero te convidar a participar conosco. Neste momento a palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do versículo 15. Bendito seja o nome do Senhor, que diz assim: Aleluias. E os que acompanhavam Paulo partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele. E uns diziam: que quer dizer este parolelo? E outros parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos, estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma coisa, alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito, ou estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos,
ressuscitando dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estavam Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damaris, e com eles outros. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Pai amado, Deus eterno, glorificado seja o teu santo nome. Santo Espírito, eu te peço, meu Deus, me conceda a graça, a iluminação da tua palavra, graça para ministrar a tua palavra. Ó Senhor, graça de compreender, graça, Senhor, de entender. Ó Senhor, não rogo só por mim, mas por todos aqueles que estão neste momento a ouvir, Senhor, esta palavra que está sendo agora compartilhada para a glória e louvor do nome santo de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, Senhor. Isso eu te peço e em nome de Jesus, assim te agradeço. Amém, queridos. Amados irmãos, o texto que nós encontramos se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. A leitura foi feita a partir do versículo 15, e nós temos intitulado nesse texto bíblico Paulo em Atenas. E não só Paulo na cidade de Atenas, mas também o seu discurso, no Areópago, Conselho de Sábios. Então, antes de entrarmos no texto bíblico, eu creio que Deus há de iluminar nossa mente, o nosso coração, para compreendermos esta verdade. E eu creio que hoje vamos sair daqui bastante edificados pela graça divina do Espírito Santo. Informações sobre a cidade de Atenas. Atenas era uma cidade com prédios magníficos, edifícios magníficos, segundo a Bíblia nos relata, e muitos deuses. Era o centro da arte, da filosofia e da educação grega. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia também nos relata que os filósofos e os homens cultos estavam sempre prontos para ouvir algo novo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso, convidaram Paulo para falar-lhes no Areópago, que é Conselho de Sábios, é o que significa, Conselho de Sábios e Literatos. Bendito seja o nome do Senhor. Podemos entender, irmãos, que Paulo, o missionário Paulo, em viagem missionária na cidade de Atenas, ele foi convidado a ministrar para pessoas que gostavam de ouvir novidades. Na verdade, um grupo de pessoas intelectuais, dá para saber aqui, porque a Bíblia nos relata que eram pessoas sábias, que se reuniam ali para ouvir as novidades. E Paulo tem uma novidade para muitos, que era as boas novas do Evangelho. Como missionário de Cristo, escolhido por Deus como missionário do reino, Paulo tinha a mensagem da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho das boas novas, esse chamado Evangelho também da ressurreição. Bendito seja o nome do Senhor. E o foco, a pessoa de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, foram, como a gente pode observar, destaques aí na mensagem do apóstolo Paulo, falando a um grupo de pessoas de alto nível, E aí, irmãos, o que podemos aprender aqui? Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, ao chegar nesta cidade, Paulo percebeu um alto grau de idolatria,
essa cidade de Atenas, ela tinha muitos deuses. Então, entendemos aqui que essas pessoas que ali moravam ou viviam, elas tinham esta, tradição, cultura de adorar a muitos deuses, não se satisfaziam apenas com Deus. Parece que tinha-se aquela superstição, de tentar agradar a todos os deuses, e o medo de desagradar a qualquer um desses deuses que eles tinham em si como deuses, no qual a Bíblia relata que eram obras da mão de homens, imaginação, da mente humana e criação da mão de homens, está relatado nas Escrituras. Mas dá para se ver que era uma cidade tomada pela idolatria, e Paulo se doeu muito com isso, porque Paulo ficou tão inquieto quando observou esse cenário e viu tantas pessoas adorando deuses que não pode salvar. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, simples, Deus, Ele abomina a idolatria. Isso aí está nas Escrituras. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, está escrito nas Santas Sagradas Escrituras que Deus, o Criador de todas as coisas, o sustentador de todo o vasto universo, Ele abomina a idolatria. E a idolatria, irmãos, é algo que é enganoso. Em parte como, pastor? Diga, na idolatria o homem fabrica um Deus, cria um Deus, fruto da sua imaginação, com suas próprias mãos, e pede àquele Deus que ele criou para ajudar a conseguir os desejos, a realizar os desejos do seu coração ou seus objetivos. No cristianismo é bem diferente, irmãos. No cristianismo, rogamos ao Deus que criou todas as coisas, rogamos ao Deus Criador, inclusive de todo ser humano, rogamos ao Criador que nos conduza, que nos direcione, que nos livre e nos guarde de todo mal, pois Ele é o Mas o cristianismo conduz o homem ao único e verdadeiro Deus. Louvado seja Deus, aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E quem diz isso, pastor? A Bíblia. Paulo percebeu, e aqui está a partir do versículo 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, ele começa a fazer o seu discurso. Aí Paulo disse: em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Por que Paulo está falando assim? Porque passando eu, e vendo, Paulo observou ali, enquanto estava de passagem em Atenas, os vossos santuários. Veja que eram vários santuários. Achei também um altar em que estava escrito, e Paulo observou que entre esse santuário, também se encontrava ali um altar que tinha uma inscrição. Neste altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Então lá tinha santuário para vários deuses, do qual os atenienses tinham conhecimento dos seus nomes, eu creio que é evidente que era assim, e também tinha um altar para o Deus que eles não conheciam, ao Deus desconhecido. E Paulo pega esta inscrição neste altar. Paulo aproveita, a partir daqui, a partir desta inscrição, para anunciar a este grupo de pessoas intelectuais, para falar e levar o conhecimento a estas pessoas sábias, lógico, aos seus próprios olhos, o conhecimento do verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. Esse, pois, que vós honrais, disse o apóstolo Paulo, não conhecendo,
né? Eram pessoas bem religiosas, mas não conheciam o verdadeiro Deus. Louvado seja Deus. Isso aqui é bem nítido, é bem claro nas Escrituras, no que Paulo está falando, né? Aí Paulo diz: não conhecendo é o que eu vos anuncio. E por aqui Paulo vai começar a falar do verdadeiro Deus, do único e verdadeiro Deus. Aí ele vai dizer: o Deus que fez o mundo, né? O Deus que Paulo proclama, anuncia, ele criou o mundo, ele fez o mundo, né? Louvado seja Deus. Então olha a expansão desta terra. Os nossos olhos não podem contemplar toda a sua expansão. Louvado seja Deus. Deus também é conhecido pelas suas obras, pela sua criação, por aquilo que ele criou e edificou, conforme a sua boa vontade e o seu imenso poder. Bendito seja o nome do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Aí o salmista reforça lá no Salmo 24, versículo 1, falando também desta verdade, né? Todas as coisas que há no mundo é criação de Deus. Às vezes a gente não para pensar, mas quando a gente para, a gente vai ver, né, para meditar um pouco na palavra de Deus, no Criador, na criação, a gente vai observar que quando nós chegamos a este mundo, tudo já está pronto aqui, né? O homem já entra aqui tendo um pai, uma mãe, uma família, né? Entra nu neste mundo, logo vai estar vestido, entrou né, sem saber o que aguardava. Na verdade já estava preparada a família para cuidar da criança, dar à criança o que ela precisa para crescer e também viver de uma forma coerente nesta terra. Então você vai ver que quando nós nascemos nesse mundo, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida já se encontra neste mundo. E o que isso nos dá a entender? Que antes mesmo de Deus nos trazer a existência neste mundo, né, tudo já estava preparado e está ainda para receber aqueles que ainda vão nascer, né? Tudo já estava pronto, preparado para nos receber. Louvado seja Deus, né? Tudo isso vem do Senhor. Então o que isso nos ensina é que Deus não é só o Criador, né? Ele também sustenta a criação, Ele também cuida da sua criação, Ele também zela pela sua criação. Ele é o Senhor de todas as coisas. Não há nada que a gente venha usufruir neste mundo que não pertença a Deus, em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o seu santo nome. E Paulo está falando deste Deus supremo, né? Deste Deus tremendo, poderoso, santo, fiel. Ele está dizendo que este Deus que fez os céus, né, que fez o mundo, tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Olha bem, não habita, não mora em templos feitos por mãos humanas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pensa aí, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Levantamos um templo, né, e consagramos aquela casa como casa de oração, de adoração a Deus, e ali cultuamos ao Deus eterno, invocamos o seu nome, exaltamos o seu nome, a sua pessoa, a sua santidade, glorificamos a Deus. E o Senhor, né, nos honra com a sua presença, mas Ele não mora ali. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas a Bíblia diz que Ele habita em nós, e que nós que confessamos a Cristo, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos tornamos, conforme a vontade de Deus, casa e morada do Espírito Santo. Olha só que coisa tremenda. Deus não habita naquilo que não pertence a Ele. Isso prova que você é propriedade de Deus, que nós somos propriedade de Deus. Que glória! Deus não habita em templos de pedra, mas Deus habita dentro de nós. Esse é o desejo do Pai. Dentro de nós, Ele habita na pessoa do Espírito Santo.
Louvado seja Deus. E assim nós nos tornamos, pela graça de Deus, segundo os teus propósitos, casa e morada do Espírito Santo. Isso ocorre quando nós aceitamos a dádiva da salvação que Ele nos concede na pessoa bendita do Senhor Jesus, e quando nós reconhecemos Jesus como Santo Filho de Deus, então, glória a Deus, recebemos esta graça da parte do Pai, porque a partir deste momento que fazemos a confissão, o Espírito Santo passa a habitar, morar, fazer morada dentro de nós, e aí então nos tornamos casa de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Que você possa meditar nestas coisas. É este Deus que Paulo está anunciando, que Paulo anunciou no passado aos atenienses, e que neste momento está sendo anunciado através desta palavra ao teu coração. Aleluia! Ele está acima de tudo e de todas as coisas. Ele comanda todas as coisas, e não há nada que não esteja na palma da sua mão. Isso quer dizer, no seu controle, e não há nada que não ocorra conforme os teus propósitos eternos. Bendito seja o nome do Senhor. Então Paulo também diz que nem tão pouco esse Deus é servido por mão de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas, Então, vamos parar e meditar. Quem precisa de Deus somos nós, porque muitas vezes as pessoas pensam em Deus com um certo desprezo, como se Deus, como se elas não precisassem de Deus para nada, quando na verdade somos nós que somos completamente dependentes de Deus. E se não fosse a misericórdia do Senhor, certamente não viveríamos por muito tempo e nem teríamos a graça da sua presença eternamente. Mas o Senhor prova o seu amor, como disse o Senhor Jesus, o Senhor nos ama e nos concede também o direito de escolha, O Senhor é justo, por isso o sol nasce sobre os maus, sobre os bons e os maus. O sol nasce para todos neste mundo, o sol nasce para todos, mesmo as pessoas não querendo levar Deus a sério, não querendo um compromisso com Deus, ou achando que não precisam de Deus, elas vão ter ainda as bênçãos de Deus sobre suas vidas neste mundo, na terra dos viventes, vão desfrutar daquilo que Deus preparou para elas nesta terra. A partir daqui, mudou-se o plano, aí o negócio muda, aí o negócio será diferente, Sabemos destas coisas. Então, irmãos, quem depende de Deus, quem precisa de Deus, somos nós. Nós somos necessitados de Deus. Que você possa meditar nesta palavra. O apóstolo Paulo disse que de um só ele fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos, já dantes ordenados, os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não estar longe de cada um de nós, Basta você olhar, irmão, para a sua imagem no espelho, e você vai se lembrar de Deus, Basta você olhar para o sol, as estrelas, basta você olhar para os céus, Basta você parar e meditar no dia que se foi, na noite que veio, na noite que vai, no dia que vem, e você vai compreender que Deus está bem perto, e que Ele é real, é verdadeiro, é digno de toda a nossa adoração, de todo louvor. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo continua descrevendo no versículo 28, diz que porque nele vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aí o apóstolo Paulo afirma, para os atenienses, que alguns poetas gregos, helenistas, como se diz, afirmavam, falavam desta forma, com esta expressão: somos também a geração dele.
E aí o que é que acontece? Somos filhos de Deus, somos criação de Deus, né? E não somos só criação, somos filhos de Deus. Deus nos chama de filho. E todo aquele que nasce, né, é gerado pela palavra. Todo aquele que nasce de novo, todo aquele que crer na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, né, esse nasce novamente. E a Bíblia diz que a estes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, olha como Deus nos leva além. Não basta ser criação. Deus nos ama e nos chama de filhos. E nos quer com Ele. Então entendamos uma coisa. Se temos Deus por Pai, sendo nós por geração de Deus, disse Paulo, explicando para aquele conselho de sábios, né? Estas coisas, Paulo disse: sendo nós por geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Olha aí, quem é o seu Deus? Isso é importante saber. Você conhece o seu Deus? A quem você louva, a quem você glorifica e exalta? Porque o Deus da Bíblia é aquele Deus que criou o mundo e tudo que nele há. É aquele Deus que, segundo Gênesis, capítulo 2, versículo 7, formou o homem do pó e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente, segundo o seu propósito. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é a própria vida, e nele subsistem todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele está acima de tudo e de todos, e sobre os seus pés, debaixo dos seus pés, estão todas as coisas. Este é o Deus supremo, o Deus que dá vida, o Deus que vivifica, o Deus que mantém a salvo, que salva e mantém a salvo, o Deus que ilumina o homem, que transforma o homem por dentro, que purifica a mente e o coração do homem. Um Deus poderoso para fazer tudo aquilo que desejar em seu coração. Esse é o Deus que Paulo anunciava. E Paulo levou o conhecimento dos atenienses que eles ainda não conheciam o verdadeiro Deus. Tem muitas pessoas ainda enganadas. Que esta palavra possa abrir os seus olhos, que você possa meditar nesse texto bíblico, que o Espírito Santo ilumine a tua mente e o teu coração de forma gloriosa, de forma que Deus abra os teus olhos, que Deus te dê olhos para tu compreender e coração para que você possa, entender estas coisas. Olhos para ver, irmão, e coração para entender. Bendito seja o nome do Senhor. Então não vamos comparar Deus a qualquer coisa, porque Ele não é qualquer coisa. E aí Paulo cita aqui, porque tem muitas pessoas que falam que amam os seus deuses, mas o seu Deus, Paulo vai citar o primeiro, o ouro. Quem é o seu Deus? Ouro, prata. O que é que você valoriza? O que você tem como prioridade na sua vida? O que você escolheu para a sua eternidade? Ouro, prata ou pedra, irmão, esculpida por artifício e imaginação dos homens? Quem é o seu Deus? Paulo fez esse belo discurso em Atenas para um conselho de homens sábios. E eles ouviram atentamente o que Paulo falava, as boas novas, o evangelho que nos traz a
o conhecimento do verdadeiro e único Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Paulo vai falar que Deus suportou por muito tempo os pecados, a ignorância dos homens. No versículo 30 ele vai dizer: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Veja bem que essa cidade onde Paulo ministrou, eram muitos deuses que eles adoravam, mas eles não conheciam o Deus dos céus, Criador dos céus e da terra. Eles não louvavam, não adoravam o único e verdadeiro Deus, aquele que vive, aquele que é vivo, aquele que vê, aquele que ouve, aquele que pode, aquele que fala, aquele que faz, aquele que determina, aquele que chama a existência aquilo que não existe, aquele que anuncia o que vai fazer antes de fazer, para que quando ele fizer, você entenda que ele é Deus e ninguém pode frustrar os seus planos. Louvado seja o seu santo nome, bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, Paulo vai dizer na mensagem final: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, Deus está disposto a perdoar o homem. Deus está disposto a perdoar a ignorância do homem, por ter levado uma vida sem buscar conhecer o seu Deus, ao verdadeiro Deus, por não ter honrado a Deus e nem se relacionado com Ele como deveria se relacionar, por não reconhecer que é exclusivamente dependente de Deus em todas as áreas da sua vida, por não louvar e exaltar o único Deus eterno, que vive e reina para sempre. Bendito seja o seu santo nome. Então, você vai perceber que Paulo vai nos dar a entender isso. Não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. O comunicado é para o tempo presente. Foi para os dias de Paulo e é para o tempo presente que nós estamos vivendo. E será também para o futuro, para aqueles que ainda vão nascer e hão de ouvir esta mensagem do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. E o que é que Deus comunica através do seu Filho, através do Evangelho, através da sua santa palavra? A todos os homens. Louvado seja Deus. Diz aqui, irmãos: anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Meu querido irmão, se até hoje você nunca se preocupou em conhecer o Deus dos céus, em se aproximar deste Deus, em se relacionar com este Deus, em reconhecer que a sua existência nesta terra é obra de um Deus supremo, em se prostrar diante da sua majestade e esplendor, se você não fez isso até agora, Deus te convida a se voltar para Ele. Deus está te convidando a se voltar para Ele. É um convite, irmãos. Reconheça que errou para com Deus. Reconheça que seus caminhos são tortuosos. Reconheça que você não tem sido justo com o seu Criador, com aquele que deu vida e que tem abençoado você nesta terra e que preparou mansões celestiais para você, se assim você quiser, e aceitar o que Ele está te oferecendo nesse momento: a dádiva eterna da salvação e uma vida eterna na sua santa e gloriosa presença aos seus cuidados, em Cristo Jesus. É importante se arrepender. Arrependimento também envolve mudança de pensamento, mudança de atitude. Se você tem brincado com Deus, não brinque mais com Ele.
Se você tem desprezado a Deus, não cometa mais essa loucura. Porque Deus não fala só do seu amor, Deus também fala dos tempos que estão passando. E todos que veem este mundo passam. E há muitas coisas que virão pela frente. E Deus convida o homem a se arrepender. Deus convida o homem a se voltar para Ele e ser salvo. Deus convida o homem para ser amigo dele, para desfrutar de um relacionamento eterno com Ele. Porque o tempo está passando, as horas estão se passando, e Deus tem um juízo marcado. Aí Paulo vai falar que o Deus Criador de todas as coisas também determinou tempo, um tempo em que há de julgar. E na verdade Ele já está julgando. Como isso, pastor? Porquanto tem determinado, o versículo 31 diz assim: um dia, e um dia quer dizer um tempo, há de chegar, aleluia, em que com justiça, viu? É com justiça, há de julgar o mundo. Glória seja dada ao seu nome. Então Paulo agora fala do julgamento. Antes de trazer o juízo, Deus oferece a sua misericórdia. Deus convida os homens a se arrependerem de seus pecados, de suas loucuras, né? A temerem a Deus, a honrarem a Deus, a viverem com Deus e a glorificarem o seu nome. Para que não venha sobre eles a ira de Deus, que é o juízo final. Todo homem deve saber e tomar conhecimento do amor do Pai, mas também deve tomar conhecimento da sua ira. Deus está salvando, mas também há um tempo marcado para o juízo. Um juízo final em que todos aqueles que rejeitaram a Deus estarão para sempre longe dele. Onde todos aqueles que desprezaram a Deus, que ignoraram a Deus, estarão para sempre longe dele. Para todo sempre. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio de um varão quer dizer homem, que destinou, que escolheu, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ora, meu amado irmão, quem você tem conhecimento que Deus enviou a este mundo, porque um dia Deus prometeu um Salvador para a humanidade, e nesses últimos tempos Deus cumpriu esta promessa. Deus enviou o seu Filho, que foi anunciado a Maria pelo anjo Gabriel. Filho este que lhe deu o nome, recebeu o nome de Jesus Cristo, que significa Deus salva, a Deus pertence a salvação, para nos lembrar de que um dia, segundo Gênesis 3,15, Deus prometeu um Redentor. Deus prometeu salvação à humanidade, e o Senhor é o Salvador da humanidade, de todo aquele que crer, porque nós não somos salvos pelas nossas obras, irmão, ou comportamento, ou conduta, mas pela fé na pessoa de Jesus e nas palavras de Jesus e na obra que Ele realizou na cruz do Calvário. Nós não somos salvos pelas nossas obras, porque nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus. E até mesmo quando fazemos algo bom, não fazemos nada além daquilo para o qual Deus nos criou, para o bem e não para o mal. Então, no quesito salvação, quem poderia purificar a alma do homem que foi contaminada pelo pecado, senão o próprio Deus?
Quem poderia resgatar o homem da mão de Satanás, de suas hostes malignas, senão o próprio Deus? Quem poderia libertar o homem do pecado e dar poder ao homem para trilhar caminhos de paz, de santidade e retidão, senão o próprio Deus, Criador e sustentador de todas as coisas? Bendito seja o seu santo nome. Então, querido, eu quero te falar nesta noite, neste momento, não brinca mais. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo vão continuar na ignorância, mas felizes são aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus, reconhecem os seus erros e se voltam para Deus. Esses são felizes, porque serão purificados e restaurados pelo Espírito Santo e viverão eternamente com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Este homem do qual Paulo fala é o próprio Jesus Cristo. Foi Jesus quem foi preso injustamente, foi crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou para a nossa justificação e para a justificação de todo aquele que crê. Se alguém não crê em Cristo, irmão, pela palavra de Deus, automaticamente parte desta terra condenado ao juízo final. Em Cristo, Deus nos oferece salvação, mas todo aquele que rejeita a salvação de Deus abraça a condenação no juízo. Que venhamos meditar nestas coisas, que venhamos entender, compreender estas verdades, que venhamos nos apegar de todo o nosso coração e nos unir àquilo que é verdadeiro, aquele que é verdadeiro, aquele que é Espírito, Deus. Que sejamos com Deus um só Espírito e que estejamos com Ele eternamente. Esse convite não é só para mim, não é só para você, não foi só para as pessoas dos dias de Paulo, é para toda a humanidade, é para todos aqueles que estão debaixo da promessa de Deus desde a queda do homem, seja grandes ou pequenos. Então creia em Jesus, porque nele nós temos salvação. Creia na obra que ele realizou na cruz, porque esta obra nos salva. Ele pagou o preço por nós. E agora aceite o amor de Deus em Cristo. Ame a Deus de todo o coração e viva com Ele eternamente, em paz, com muito gozo, muita alegria e muita felicidade. Venha transbordar em nosso coração. Palavras finais do apóstolo Paulo. Paulo aproveitou, falou do Deus desconhecido. Paulo finalizou o seu discurso falando da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e também mostrando para os demais que estavam reunidos naquele lugar que há de chegar um tempo em que Deus vai julgar o mundo. Que você venha meditar nestas coisas, que você escolha a graça e a misericórdia do Senhor, que você se volte para Deus enquanto é tempo. Medita nestas coisas, irmãos. Que Deus continue vos abençoando, vos iluminando, vos prosperando a cada dia mais. E que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós, como sobre todos aqueles que invocam o seu nome e que buscam a sua face. Assim seja, em nome de Jesus. Parando por aqui, queridos, este é o momento da palavra de Deus.
Que você possa meditar em tudo o que foi dito. Que você possa ser grato a Deus e cada dia mais se unir a Ele de todo o coração. Até a próxima. Que Deus os abençoe.